Olá, meus amigos, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para meditar na palavra de Deus. E nós estamos meditando agora no livro de Hebreus, carta aos Hebreus. Eu gostaria agora de convidar você para que entrássemos em espírito de oração, para que Deus nos desse sabedoria, discernimento para entender essa palavra e aplicá-las em nossas vidas. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por podermos estar mais uma vez na tua presença com os nossos amigos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender. Fala com cada um de nós, Senhor, no mais profundo do nosso entendimento. Toca nossos corações, as nossas mentes, para que possamos ser edificados pela Tua palavra. Faz presente agora aqui no nosso meio, Senhor. E eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, queridos, na última reunião nós estávamos falando sobre a carta aos Hebreus e vamos estar continuando agora. E estávamos falando do que essa carta apresenta, né? Então, ainda comentando um pouco sobre o que essa carta traz, ela enfatiza também a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque Jesus, os primeiros, até mesmo os primeiros cristãos, eles tinham a impressão, né, pelo que eles ouviam falar, pelo que os apóstolos ensinavam, eles não entendiam muito bem. Eles achavam que a volta de Jesus seria imediata, né? Ele ressuscitou e já estava voltando. Eles não tinham noção de quanto tempo isso ia acontecer, ou quando isso acontecer. Mas até hoje a gente vê pessoas falando: ah, mas isso aconteceu 2014 anos atrás, Jesus está voltando. Mas quando Jesus vai voltar? Mas a questão, irmãos, é que para Deus o tempo não é como o nosso tempo, é diferente. Se nós fôssemos fracionar 1000 anos, 100 anos, não teria nem sentido em relação à eternidade. O importante é que Jesus volta para cada um que morre. Aquele que morreu, Jesus já voltou para ele. E como eu não sei se eu vou morrer hoje ou amanhã, é muito rápida a volta de Cristo. Só que existe, sim, biblicamente falando, um tempo aonde Jesus vai voltar para todos. Será o dia do arrebatamento, né? Quando Jesus vai levar a sua igreja. Mas eu queria dizer que essa carta também enfatiza muito isso, que quando Jesus voltar, ele vem buscar a sua igreja, né? Ou seja, aqueles que o aceitaram como seu Senhor e Salvador, aquele em que segue o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, busca uma vida de santidade, aquele que sai do pecado. Então ele usa muito a palavra, né? E ele fala que Jesus é o nosso alvo, que é ele que nós temos que seguir, que ele tem que ser prioridade em nossa vida em todos os sentidos. E nós vamos ver que ele dá assim ênfase às palavras maior, melhor, superior, sacerdote, sumo sacerdote. Ele mostra também uma promessa de Deus na nossa vida, falando muito de uma nova Canaã, a Canaã celestial, porque assim como Moisés tirou o povo do Egito e levou para Canaã, a terra prometida, né, libertou eles da escravidão, tirou eles do Egito, agora ele fala de Jesus que vai nos levar para uma Canaã celestial. Nós não podemos ver a glória de Deus nesse corpo, né, porque esse corpo, ele é um corpo corruptível, né? Então é preciso que a gente saia desse corpo para ter um corpo glorioso como Jesus no dia da ressurreição. 3 dias depois que Jesus ressuscitou, 3 dias depois que aquelas pessoas tinham visto Jesus como uma poça de carne, sangue, lacerado, mas agora eles estão vendo Jesus num corpo glorioso, um corpo diferente, um corpo que não tem limitações, porque durante 40 dias Jesus andou aqui na terra com os seus apóstolos para confirmar essa promessa que Jesus, o Salvador, viria, morreria, seria sepultado, ressuscitaria no 3º dia. Agora eles estão vendo Jesus.
E Jesus chega no meio deles, sai do meio deles, já não há impedimento em portas, janelas, paredes, porque ele aparece e desaparece, porque ele estava com um novo corpo, mas verdadeiramente ele tinha um corpo, ele comeu com eles, né? Ele permitiu que Tomé tocasse nele, as pessoas tocaram nele, então ele tinha realmente um novo corpo. E Jesus disse: eu sou o caminho. Então é isso que vai acontecer conosco, nós vamos morrer. No dia que Jesus voltar, ele vai nos levar e nós vamos ressuscitar e vamos ter devolvido corpo, alma e espírito. Amém? Então ele fala de uma Canaã celestial, mas sem santidade é impossível ver a glória de Deus, é impossível ir para o céu. Então ele fala muito sobre mudança: chegai-vos, aproximai-vos, mudai-vos, considerai-vos uns aos outros, deixar todo o seu pecado de lado, busque servir a Deus, viva uma vida de santidade. E ele acaba encerrando essa carta pedindo oração a todos e votos de bênção a todos aqueles que estão lendo essa carta. Na verdade, essa não é uma carta, ela é uma epístola, né? Nós já falamos que a carta é quando ela é dirigida a uma pessoa. Como nós já lemos as cartas, já estudamos as cartas a Timóteo, a Tito, são cartas pessoais. Mas quando ele se dirige a um grupo, a igreja toda, a um povo, chama-se epístola. Então essa é uma epístola aos Hebreus, amém? E nós vamos agora começar a estudar com mais detalhe esta carta. Gostaria agora de estar lendo com você Hebreus de 1 a 6. E a palavra diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Assim ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que o deles, pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele será por filho. E novamente, ao introduzir o primogênito ao mundo, diz: e a todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos têm que adorar Jesus. Existe aí algo assim que as pessoas estão equivocadas com relação aos anjos. Aos anjos nós não podemos pedir nada, porque os anjos são servos de Deus. Eles estão ali para servi-lo, para receber as suas ordens. Então, tudo que nós tivermos que pedir, nós devemos pedir a Jesus, porque é em nome de Jesus que o Pai nos atende. Podemos até pedir que Ele coloque os anjos dele, dê ordem aos seus anjos em nosso favor. E realmente os anjos de Deus se colocam a serviço de Deus em nosso favor. Eles nos guardam, eles acampam ao redor de nossas casas, de nossos veículos, das nossas vidas, para nos ajudar e nos livrar. Mas isso é porque Deus ordena. E Deus aqui também ordena aos anjos que se prostrem diante de Jesus, que adorem Jesus. E quando a gente vê os anjos, a cita dos anjos na Bíblia, em várias passagens, somente quando ele se refere ao anjo do Senhor, como o próprio Jesus, principalmente no Velho Testamento, como a abordagem do anjo a Jacó, nós vemos que se trata do próprio Jesus. Mas a palavra anjo ali, o anjo de Deus, que era o próprio Jesus, não se tratava dos outros seres espirituais, não se tratavam. É porque Jesus ainda não tinha encarnado, por isso ele era chamado de anjo. Mas Jesus encarnou, né? Ele se tornou homem. E Jesus era 100% homem, 100% Deus. Agora, Jesus era o Deus Todo-Poderoso, porém,
ele se esvaziou para vir para a terra. Ele deixou seus poderes, a divindade. Ele não quis fazer uso disso para que ele pudesse viver como nós, para que ele sentisse dor, tristeza, alegria, né? Então, Jesus, ele quis fazer isso, de livre e espontânea vontade. Então, para que nós pudéssemos ser salvos por ele e para que nós pudéssemos ser religados a Deus, porque nós estávamos desligados de Deus pelo nosso pecado, mas pela remissão dos nossos pecados, na sua morte de cruz, ele nos ligaria de novo a Deus, porque foi essa a missão dele. Ele veio para isso. Como nós já falamos no nosso encontro anterior, todo aquele sacrifício do passado era uma tipologia de Jesus. Jesus viria para se fazer o Cordeiro Santo. Então, nós verificamos aqui então que Jesus é o único que pode nos reconciliar a Deus. Pela sua própria palavra, ele diz: eu sou o caminho e ninguém vai ao Pai senão através de mim. E nós vamos ver aqui agora que Jesus é chamado de sumo sacerdote. Nós já falamos alguma coisa a respeito. O sumo sacerdote é aquele que fazia a expiação dos pecados pela nação, pelo povo. Jesus faz por toda a humanidade, porque Deus não quer que nem uma alma se perca. Ele quer a salvação de toda a humanidade, porque Jesus veio para todos, não só para judeus, mas para gregos, para brasileiro, africano, todas as nações do mundo. E as pessoas bastam querer, elas têm que aceitar Jesus, porque Jesus não impõe, mas ele esclarece. Então, ele é o guia das nossas vidas, das nossas almas. É ele que vai nos levar ao Pai. Então, essa é a primeira condição. Eu tenho que crer. Mas eu não creio. Mas como é que eu posso crer? Como é que eu posso ter fé em Jesus? Lendo, conhecendo a palavra. Você não pode acreditar em ninguém. Você não pode acreditar em mim se você não me conhece. Você não pode acreditar numa pessoa se você não a conhece. Primeiro você vai buscar conhecer, né? Você vai procurar sondar, descobrir quem é essa pessoa para você dar ou não crédito a ela. Como é que nós vamos conhecer Jesus? Através da palavra. E a hora que nós conhecemos Jesus através da palavra, nós não temos mais dúvida que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Interessante que a palavra de Deus nos mostra aqui que Jesus é descendente de Abraão e não dos anjos. Então, quando nós falamos em Jesus homem, nós estamos falando de um Jesus 100% homem, descendente de Abraão. Ele nasceu na casa de Judá, ele era judeu. E ele veio para os que eram seus. Ele veio para o seu povo. O Evangelho de João fala, ele veio para os que eram seus, mas os seus não os reconheceram. Os judeus, principalmente a elite, a liderança religiosa daquela época, não reconheceu Jesus como Filho de Deus. E foram eles que o sacrificaram. Não foram os romanos. Os romanos seguiram ordens, atenderam os pedidos deles, né? Porque a Judéia estava sob o domínio do Império Romano. Então eles atenderam ao pedido deles. Mas quem mandou matar Jesus? Quem mandou crucificar Jesus? A liderança religiosa, o judeu. Né, o próprio povo dele. Mas Deus deu a todos nós, está lá no Evangelho de João também, todos os que crerem e aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, será filho de Deus. Muitas pessoas falam: eu sou filho de Deus, mas você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Não. Mas então você não é filho de Deus, porque a Bíblia fala que essa é uma condição, você é apenas uma criatura de Deus. Na verdade, tudo é criatura de Deus, porque Deus tudo fez, tudo formou. Mas ser filho de Deus é uma opção nossa, nós é que escolhemos ser. Isso, nós só podemos dizer que somos filhos de Deus se aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Estamos encerrando já, é muito rápido, mas eu convido você para voltar no próximo encontro conosco, nós vamos continuar exatamente isso que estamos falando agora, amém? E vou orar para Deus,
Porque se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso agora, amém? Que assim a sua salvação é garantida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.